Olá, olá! Vamos aqui mais uma vez falar das coisas do alto. Não quero me prolongar tanto nesse vídeo. Como vocês veem, a maioria dos meus vídeos tem sido aqui no carro. É um período de tempo que eu tenho indo para a escola, então eu acabo gravando aí. Mas a minha vontade é que mais para frente aí eu possa estar num ambiente mais agradável, né? Mais concentrado e também ao mesmo tempo poder explicar as coisas que eu falo na escritura, né? Com a escritura dando como referência certinha, para não ter dúvida que as coisas que eu estou ensinando e falando são coisas da minha própria cabeça, da minha própria interpretação. Eu acredito piamente que o que eu estou falando são interpretações e inspirações que vêm do próprio coração de Deus. E para ter certeza disso, é sempre comparar a Bíblia com a Bíblia, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é como um quebra-cabeças. Você imagine um quebra-cabeças num pote, são as peças do quebra-cabeça dentro do pote ali. Você balança, depois você encaixa, vai encaixando escritura com escritura. Então a interpretação certa é isso, a Bíblia explicando a Bíblia, né? Então precisa ser desse jeito. Outra ideia que eu tenho nesse mesmo sentido é sobre a gramática, né? Eu estou falando aqui com você na língua portuguesa. Então a língua portuguesa, a nossa língua que falamos, a gramática aqui tem 26 letras, né? 23 mais 3, né? Que é o Y, o W e o K. Ao todo são 26 letras. Dessas 26 letras, você vai formar todas as palavras. Tudo que eu estou falando vai estar preso dentro dessas 26 letras. Espiritualmente falando, eu digo que as letras sagradas e a gramática é a Bíblia. Todo o ensinamento precisa estar preso dentro das Escrituras. Isso é segurança de que aquilo é verdade. Então a Escritura, ela é essa base, esse fundamento. Como Paulo fala em Gálatas 1:8, que se um anjo descer do céu trazendo outro evangelho, que isso seja anátema. O evangelho da salvação já foi pregado. E claro que isso não é o livro em si, mas o livro testemunha. Então, Jesus, ele é a palavra viva e a palavra escrita também. Só que o que é que um livro por si só faz? Um livro por si só não faz nada. Então a escritura viva, só que a escritura viva não vai contradizer a escritura escrita. Então Jesus cumpriu todas as coisas. Ele é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O grande problema está em olhar para Jesus no passado. Jesus de 2000 anos. Isso é uma interpretação equivocada. O Cristo, Jesus de verdade, não é aquele que nasceu ali, não é a carne. Perceba que a palavra foi feita carne, mas a carne não era a palavra, mas a palavra foi manifestada na carne. Deus é espírito. A sua humanização não tirou sua divindade. Ele continuou sendo Deus, embora ele estivesse ali cumprindo aquela parte da palavra, aquele propósito, aquela promessa de que o Messias viria, o Salvador viria. E estava dentro do plano, fazia parte de todo esse plano, ele morrer por nossos pecados. Então a sua morte estava dentro desse plano. Havia a necessidade dele morrer para pagar o preço. E isso não parou ali. Então ele morre e ao terceiro dia ressuscita.
a sua ressurreição não é em carne. Ele ressuscita em glória, ele morre em carne, mas a sua ressurreição é espírito, é em glória. E só em falar isso, muitos vão dizer, mas como ele apareceu para Tomé, ele era o mesmo Jesus em carne. Meu Deus, ele pode aparecer aqui agora mesmo para mim, para você em carne, mas isso não significa que ele seja a carne. O motivo dele ter aparecido ali para Tomé e para os demais, naquele mesmo corpo, naquela mesma fisionomia, era para dar testemunho de que era ele mesmo. Se ele não aparecesse daquela forma, eles não iriam acreditar, embora vê-lo daquela forma não gerou fé, gerou uma fé falível, uma fé humana. Então, a fé que se vê não é a fé sobrenatural, não é a fé em sua essência, porque a fé é a prova das coisas que não se vê. E eu não seria uma testemunha da ressurreição, Paulo não seria uma testemunha de Cristo se a ressurreição fosse na carne. Então, ser uma verdadeira testemunha da ressurreição de Cristo é quando você vê o Espírito, quando você recebe a Cristo, quando você vê o invisível. Pedro vai discorrer isso, que dá uma mensagem tremenda. Pedro diz que não o havendo visto, o amais, alcançando no fim da fé a salvação das vossas almas, a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Então Pedro traz em sua primeira carta essa palavra mostrando sobre a esperança. Você está esperando algo que não vê. Só que a Bíblia inteira está dentro de parábolas e indiretas de forma proposital, para que uns vejam e outros não vejam. Então essa esperança que Pedro fala, essa salvação que seria revelada no último tempo, isso tudo representa a sua caminhada da fé. Isso tudo representa o início da fé. Porque quando isso desenvolve, então você vê Jesus. E então você é uma testemunha da ressurreição. Se eu não vejo Jesus, se eu não recebi o Espírito Santo, eu não posso ser um pregador, eu não posso ser uma testemunha da ressurreição. A voz que está sobre mim é a minha própria voz. E então, se é a minha própria palavra, isso não gera fé, isso não gera salvação. Agora, se é o Espírito Santo falando em minha boca, se o que eu recebi do alto, estou falando para você as palavras de Deus, isso gera fé, isso ministra a salvação. Percebe como que é grandioso isso? O fim da fé é a salvação das vossas almas. Isso mostra que você deixa de ser uma alma vivente. A sua alma é salva em Cristo. Em Cristo você não volta a ser alma vivente. Adão era alma vivente. Então a carne, mesmo a carne de Adão, que ainda não tinha o pecado, ela tinha a possibilidade de pecar. Agora em Cristo não há essa possibilidade. Mesmo quando Cristo foi feito carne, não teve essa possibilidade de pecar, porque ele era a palavra. Então ele já era glorificado, ele já tinha aquela glória antes do mundo existir. Então quando ele se humaniza, quando ele se torna carne, diferente de Adão, porque Adão já foi soprado ali na carne, feito bonequinho de barro, soprado ali dentro. Ele não era glorificado. Se Adão tivesse sido glorificado antes, ele não pecaria. Perceba, mas Adão era uma figura. Deus estava nesse processo de trazer todas as coisas, de modo que quando você começa a entender o sentido, até mesmo a morte,
promove o nosso bem. Todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Devemos agradecer por todas as coisas, porque Deus é real e Ele está em cada detalhe. Mesmo que humanamente falando, a gente se sente às vezes sem saída, mas a palavra do Senhor nos dá essa certeza que Deus está nos assistindo. E tem certos momentos que Ele está nos assistindo mesmo, nos olhando. Agora, a assistência de estar do nosso lado, de nos encorajar, de nos encher de poder, essa é a assistência que nos traz grande vitória, né? Como você pode crer se Deus não entrar em você, gerando ouvidos para ouvir? E então Deus está no pregador, aquela palavra é Deus, o seu ouvido também o é, e isso se conecta e reproduz a vida em você. Mas vindo mais específico para o pensamento que eu iniciei querendo falar, acabei que eu não falei aqui ainda, vamos entrar um pouco aqui no assunto sobre a vitória sobre a morte. Prometo não me prolongar muito, o vídeo já está em 10 minutos. Eu quero muito melhorar isso, ter um assunto mais coerente, mas sei que isso é dentro da caminhada, eu estou aprendendo também. E a glória seja dada para Deus. Eu não quero ser um pregador, não quero ser nada. Eu quero me anular a mim mesmo. E assim Deus se manifesta em mim. Se sou um evangelista, se sou um pregador, ou se o meu lugar é só ouvindo alguém, todos devemos ter essa humildade diante do Senhor, de encontrar a nossa posição no corpo. O Espírito Santo descer e fazer luz para a gente se enxergar. E então, quando a gente se enxerga, a gente se posiciona. O Senhor nos posiciona, nos faz assentar em Cristo, quer dizer isso. Tomar posse do nosso lugar, exercer nosso chamado. Esse é o sentido da Escritura. A glória toda é dada para Deus. O corpo tem olho, tem boca, tem ouvido, mas o corpo é um. Então o pregador não é melhor que o ouvinte. A nossa glória é a mesma. Que glória é essa? Cristo em nós. Mas vamos lá, a vitória sobre a morte. A morte, ela reinou de Adão até Moisés. Você vai encontrar isso nas cartas de Paulo. Essa passagem está especificamente em Romanos capítulo 5, por volta do versículo 12. Vai declarar que por meio de um homem a morte entra no mundo, e então ela reina de Adão até Moisés. Então o fim da morte é a ressurreição, e a ressurreição é Cristo. Cristo é a ressurreição e a vida. Moisés, nesse contexto, não se trata do homem Moisés, mas se trata da lei. A lei trouxe a morte por causa do pecado. Veremos Paulo declarar isso, que a morte veio por causa do bem, a morte veio por causa da lei. E a lei é boa, mas a lei teve que matar, teve que nos condenar por causa da carne e do pecado. E como que isso promoveu o bem? Porque estava profetizado, prometido, que o Filho viria. Veja, desde o Gênesis está prometido que aquele viria para esmagar a cabeça da serpente. Isso quer dizer que ele viria ter vitória, triunfar sobre o mal. Então Jesus vem e a morte não pode detê-lo.
ele se apresenta em Apocalipse como aquele que venceu. Ele então recebe o poder sobre a morte e o inferno. Ele tem as chaves. Veja, você pode pegar Enoque, Elias, que tiveram um arrebatamento, uma certa vitória sobre a morte, mas isso não é a glória de Cristo. Cristo está acima de todos eles. Quando você abre o capítulo 5 de Apocalipse, você não encontra nenhum Enoque, você não encontra nenhum Elias. Você encontra que a glória suprema é Cristo, o Cordeiro, o leão que venceu. Ele então se apresenta com a dignidade de abrir o livro, tomar o livro e desatar seus 7 selos. E o que isso representa? Isso representa sua majestade e poder. Isso representa que o livro representa aquele período de 50 anos aonde as propriedades voltavam para os donos originais. Isso representa exatamente as promessas. A época de Deus tomar posse de nós. Nós somos as propriedades. Então a redenção dos nossos corpos, a plena redenção, nós voltamos ao Pai. Quem faz essa obra? O Cordeiro que venceu. Então ele tem vitória e triunfa sobre a morte. E a fé termina nisso, na exata imagem de Cristo. Cristo é gerado e então é formado. Você é gerado de novo e você cresce de fé em fé, de glória em glória, até chegar à estatura completa de Cristo. Então você é glorificado. Aqueles que Ele chamou, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Isso tudo é feito no Espírito. Isso tudo é feito na dimensão celestial. Não tem nada a ver com carne e sangue. A redenção dos nossos corpos, capítulo 8 de Romanos. O que é a redenção do corpo? Não é esse corpo terreno. A redenção é a adoção. E o que é a adoção? A adoção é você estar preparado para falar em nome do Pai. É o filho não ser mais o filho, mas sim o Pai. Então é uma autoridade. Você chegou na maturidade. Ser adotado por Deus é Deus vir fazer morada. A adoção é isso. A redenção do corpo é a glorificação, é a redenção. É esse momento que você é despertado de entre os mortos. Você ouve a voz, então você tem vitória sobre a morte. As pessoas entendem que a morte é estar num caixão. Por isso que elas não entendem essa linguagem. Elas pensam, ora, Jesus venceu, mas e você? Jesus ressuscitou, mas e você? Perceba, eu estou ressuscitado. A morte não tem mais poder sobre mim. E aí, mais uma vez, a religião causa grande dano nessa compreensão, porque não tem como eles negarem que isso que eu estou falando para você é a Bíblia. A Bíblia afirma que nós ressuscitamos em Cristo, que nós fomos vivificados e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia afirma pelo próprio Jesus que se alguém ouve e crer, então passou da morte para a vida. Aquele que está morto e crê, volta a viver. E aquele que vive e crê, nunca morrerá. Aquele que guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Tudo isso são afirmações bíblicas. Mas aí eles manobram isso e dizem que é só espiritual, que vai haver algo literal. Eles não trazem a compreensão dos 2 Adãos.
Eles não trazem essa compreensão desses dois seres. Eles não ensinam. E seria importantíssimo para a nossa fé essa compreensão que esse tabernáculo terreno não nos pertence. A carne e sangue não herda o reino dos céus. Essa carne e sangue não vai ser ressuscitada. Mas veja a insistência deles. Mas vai ser transformada. No abrir e fechar de olhos, isso será transformada. Meu irmão, a transformação já está se dando. É uma transformação da mente. O abrir e fechar de olhos, a última trombeta, se trata da voz de Deus. Se trata de que Ele é formado. Jesus veio para ser glorificado em seus santos. Essa segunda vinda de Cristo não é em pecado, não é carne, não é uma aparição visível aos sentidos, mas essa sua segunda vinda é em glória. O Senhor vem não mais para descer até a terra, não é para morar no homem de carne, mas Ele gera pela fé uma criatura que nasce em verdadeira justiça e santidade. E essa nova criatura não é alma vivente, mas é espírito vivificante, conforme a imagem daquele que o gerou. No primeiro nascimento você é alma vivente e você tem uma vida mortal. No segundo nascimento você não nasce da vontade da carne, você nasce do Espírito. E então Ele próprio vem fazer morada. Ele próprio é glorificado em você. Não há essa de ver um Jesus aí. Isso é uma mentalidade de Tomé. Cristo está em nós. Paulo é o grande pregador disso. Cristo em vós, esperança da glória. Perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Então, o reino de Deus é vindo. Não vá ali ou acolá, o reino está dentro. Aí está a vitória sobre a morte. Eu estou terminando essa pequena mensagem te dando essa certeza de que a vida eterna não é algo do futuro. Você não vai ser eterno algum dia, depois de sair da matéria. Você já é eterno agora. Você já nasce de novo agora. Você já recebe Jesus agora. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:25. A hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí está a revelação do que eu estou te dizendo. A hora chegou, a voz do Filho de Deus, não é a minha voz, é a voz dele. Só que isso está nesse mistério, usando o homem. E qual o problema? Se eu não estivesse falando com você, e você estivesse ouvindo isso de forma sobrenatural, num fogo, você iria crer. Mas qual que seria a diferença? A única diferença seria os sentidos, que você iria estar encantado com algo sobrenatural. Mas o que importa é o sentido. Se fosse a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, falando, ali estaria a verdade, porque não é a imagem, não é aquilo que os olhos estão vendo, mas seria o sentido da palavra. Se a imagem aparecesse de um santo qualquer e dissesse: eu sou o Deus vivo, eu não preciso ser representado por imagens, mas eu quero fazer morada dentro de você. Eu quero que você seja a minha palavra encarnada uma vez mais. Eu vim para fazer morada, para redimir o homem. Ora, isso é a verdade. Você então precisa compreender o sentido da palavra, não se embaraçar com o mensageiro, com quem está transmitindo, mas sim com o conteúdo. Você tem uma garrafa sem rótulo
e aquilo é uma bebida extraordinária, o sentido é o líquido, não é o casco, não é a aparência. É lógico que eu não estou dizendo que o pregador vai viver uma vida errada, imoral. O pregador não vai viver aquilo que prega. É claro que ele vive o que prega. Tanto que o verdadeiro pregador, ele não está vivendo a si mesmo. É Cristo quem vive. A verdadeira palavra sobre esse assunto não é algo religioso. É muito comum no meio evangélico essa fala, né? Pregue aquilo que você vive. Então isso tem algo interessante sobre uma vida correta, mas a palavra de Deus não está parada na religiosidade. Não é a vida santa, humanamente falando. O sentido perfeito da palavra é Cristo ser o vivente. E evidentemente, se Cristo é o vivente, ele não vai viver uma vida imoral. Vai ser exatamente como está escrito: não vivo mais. Cristo vem para me anular, para que eu tenha vitória sobre a carne, vitória sobre mim mesmo. E então, se não vivo eu, Cristo vive em mim, aí está a ressurreição dos mortos, aí está a vitória sobre a morte. Então você pode dizer: vem, doce morte, e me abrace, me aperte. E o que é que a morte vai encontrar? Ela não vai encontrar mais uma alma vivente, ela vai encontrar o espírito vivificante, e então a morte vai ser tragada nessa vitória, porque a vitória é Cristo em nós. E então a morte é esmagada, então ela devora essa carne e sangue, esse corpo do pecado, e então me solta a manifestação plena do Filho de Deus. Confira isso em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Essa grande vitória sobre a morte. Mas aí você vai parar no versículo 10. A religião ignora o versículo, do versículo 1 ao versículo 9. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Vai declarar essa vitória sobre a morte. Vai declarar que nós estamos gemendo, desejando sair da matéria para ir para o tabernáculo glorioso, feito por Deus no céu. Aí o versículo 10, eles vão pegar o versículo 10 e ensinar para as pessoas. O versículo 10 diz: todos haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo para serem julgados segundo as obras, o que fizeram pelo corpo, seja o bem ou seja o mal. Essa pregação religiosa é bíblica nessa passagem, sim, mas não vai ter sustentação com as outras. Perceba, ignorar do versículo 1 ao versículo 9, que dá essa certeza da salvação, a certeza que você vai deixar o tabernáculo terreno e vai morar num tabernáculo não dessa criação, é ignorado no versículo 10. Como que você vai encontrar Cristo num tribunal e ser julgado? Pense comigo, se isso for verdade, quem vai ser salvo? O mesmo apóstolo vai dizer que nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós já recebemos vestes brancas, nós já recebemos vida abundante, que é a vida eterna. Nós já passamos da morte para a vida. Todos nós que já entramos em Cristo Jesus, não temos mais condenação. Estamos clamando para deixar esse terreno, porque o que é nosso já está assegurado. Não que eu irei, eu já estou. O que é preciso é simplesmente essa matéria se dissolver. Mas quando você amadurece em fé, você já vê em fé, vê o invisível. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus traga esclarecimento a essas coisas.
eu tenho certeza, essa certeza vem de Deus, que nenhuma semente do Pai se perderá. Ele é o autor e consumador dessa tão gloriosa salvação. Deus abençoe sua vida, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.